Nesse atual estágio, a gente já teria passado pela batalha 1, que seria retração generalizada, avaliação da postura, Variação de C2, avaliação de C2, que é o primeiro passo. E aí, de certa forma, a gente não teve o resultado que a gente queria e o paciente não respondeu do jeito que a gente precisava para que evoluísse o tratamento. Perfeito. E a gente começa a batalha 2, quando a gente perde a guerra na batalha 1. Fala galera, estamos aqui novamente eu, Ronaldo Previlato, juntamente com o Dr. Hudson Pereira, no nosso podcast sobre dor de cabeça. E hoje o assunto é o tratamento, né? E a gente vai falar sobre a batalha 2 do tratamento de dor de cabeça. Então, a gente já, nesse atual estágio, a gente já teria passado pela batalha 1, que seria retração generalizada, avaliação da postura, Variação de C2, avaliação de C2, que é o primeiro passo. E aí, de certa forma, a gente não teve um resultado que a gente queria e o paciente não respondeu do jeito que a gente precisava para que evoluísse o tratamento. Então, aí a gente parte para essa parte do tratamento que a gente chama de batalha 2. Não é isso, Hudson? Perfeito. E a gente começa a batalha 2 quando a gente perde a guerra na batalha 1. Né? Eu sempre falo que a gente só passa para o plano lateral quando você já estourou o máximo de tratamento, de raciocínio no plano sagital. Ou seja, a gente só utiliza as rotações que é a batalha 2, né? Quando você explorou o máximo o plano sagital, né? E não teve resultado. Daí a gente passa para a batalha 2. Né? E também quando a gente tem uma dor de cabeça que o paciente relata 90% de um lado, 10% de outro. Ou 80% de um lado, 20% de outro. Ou 70% de um lado, 30% de outro. A chamada assimétrica, né? É a chamada dor de cabeça assimétrica, né? Então, nos faz pensar também em batalha 2. E a batalha 2 existe várias técnicas, né? Dentro do nosso tratamento para a batalha 2, né? Ele é mais voltado também para C2 e C3, mas também para C1 C2, né? Ou até mesmo C0 C1. Só que a gente vai se basear agora nas rotações, né? E na terapia manual. O que difere também a batalha 2 para a batalha 1 é a utilização da terapia manual, das técnicas de mobilização, né? Para tratar a cervical alta. Não é isso, Ronaldo Previlato? Sim. A gente começa, então, a gente poderia até fazer um divisor de águas aqui. A batalha 1 seria basicamente mais exercícios, embora poderia entrar também uma técnica de terapia manual se C3 estiver na jogada, né? E às vezes o disco de C2 e C3 também. E então seria a parte mais de exercícios predominantemente em batalha 1. E batalha 2 aí a gente tem que pôr a mão na massa, né? Já é hands-on. Sim. Né? E a gente tem, de certa forma, alguns pontos aí que a gente vai explorar, né? Essa dor de cabeça do paciente para detectar de qual segmento que tá vindo, né? Que está ferindo essa dor de cabeça. Né? Da onde está começando. O primeiro ponto, por exemplo, seria o pilar articular de C2. E mesmo assim, ainda não seria no sagital ainda, né? Embora seja batalha 2, ainda a gente insistiria mais um pouquinho no pilar articular de C2 ainda, explorando ainda um plano sagital, para que depois a gente evoluísse para as rotações em C2, né? Ainda no pilar articular, e também ter um plano sagital no pilar, não existe, mas seria um processo espinhoso de C1, né? Mas seria o arco posterior um pouco mais... Supostamente, né? Um pouco mais lateral aqui, né? Em C1, e também usando uma técnica ainda no plano sagital, né? E depois a gente teria as técnicas de rotação, né? De C2 e também de C1, né? Exatamente. Geralmente, pessoal, nas técnicas para o tratamento da batalha 2, elas são feitas de forma póstero-anterior. Só que de póstero-anterior, pessoal, a gente usa essa técnica quando o paciente pode deitar de barriga para baixo.
né? Exatamente. E aí a gente utiliza essa técnica posterior anterior, ou seja, né? De cima para baixo. Mas no nosso tratamento, a gente tem uma caixa de ferramenta recheada, né? Sim. De peças, de ferramentas que a gente pode utilizar. Vamos supor, por exemplo, que essa paciente esteja grávida, né? E a gente sabe que grávida nem remédio pode tomar, a maioria deles, né? Ou mais simples, às vezes, a pessoa que caiu, bateu a cabeça no chão, tá com machucado Isso, na não testa. pode estar de decúbito ventral, ou então o paciente fez uma cirurgia de prótese de silicone, por exemplo, não pode deitar de barriga para baixo. Mas a gente tem a possibilidade de fazer as técnicas, né, de barriga para cima, né, de decúbito dorsal, utilizando a alavanca lateral aqui, né, pela lateral da cabeça do paciente aqui, mesmo no pilar articular, né? Então, o nosso tratamento dá essas condições, com essas técnicas, para a gente tratar todo tipo de paciente, né? Com essa pressão no pilar articular, né, a gente consegue mobilizar a vértebra C1, mobilizar a vértebra C2, que é onde a gente vai ter a referência no tratamento das dores de cabeça utilizando a batalha 2. Sempre vai ter um raciocínio, pessoal, durante o tratamento. Aumentou a dor de cabeça, geralmente responde a uma vértebra. Sim. Diminuiu a dor de cabeça, geralmente vai responder a outra vértebra, né? Sim. A vértebra, geralmente, que você está apertando, geralmente, que você está mobilizando, geralmente vai repercutir a dor de cabeça que o paciente já sente, né? Então vai depender muito do nosso raciocínio, porque nós temos aí, são 7, 8 técnicas, né? Sim. Para trabalhar a batalha 2, né, doutor Ronaldo? Isso, a gente usa esses 5 pontos que são, segundo a nossa avaliação, os pontos principais, porém a gente costuma colocar esses pontos em diferentes posicionamentos no espaço para atingir determinadas alavancas e, de certa forma, a gente hoje sabe que as estruturas serão estimuladas, ora a rotação homolateral, ora a rotação contralateral, e que daí a gente vai tendo a ideia de segmento que está disparando a dor de cabeça, né? Segundo a literatura, a grande maioria ainda vem de C2, C3 e, em segundo lugar, de C0, C1. C1, C2 não é tão comum, né? Por incrível que pareça. Então, a gente teria C2, C3 uma incidência maior, né? E também há a possibilidade de haver 2 segmentos envolvidos. Eu já tive, comentando com o Hudson aqui, eu tive uma paciente que ela tinha dor de cabeça bilateral e, na verdade, depois eu fui descobrir que eram 2 dores de cabeça unilaterais, né? Embora do mesmo um lado e o outro, um lado um pouco mais predominante a dor, eu acabei conseguindo ajudar ela na dor de cabeça dela, fazendo o estímulo de batalha 2 e estimulando a vértebra de um lado e a vértebra do outro, né? Coisa que geralmente você estimula só de um lado e você consegue resolver toda a dor de cabeça do paciente. Essa paciente em especial, eu precisei fazer a técnica bilateral, porque ela tinha dor de cabeça dos 2 lados, mas na verdade eram 2 dores de cabeça que aí acabaram se resolvendo, né, com as técnicas da batalha 2. Perfeito. E existe também no nosso sistema as técnicas com rotação homolateral ou contralateral. E às vezes vem a pergunta, mas por quê? Você já tem acesso ao pilar articular? Pessoal, tem gente que tem um pescoço com uma quantidade de gordura, por exemplo, tecido adiposo, que tem um pescoço um pouco mais musculoso. E às vezes você ter acesso a esse pilar articular aqui, por exemplo, você precisa colocar mais parâmetros, né? Você precisa ajustar ali um parâmetro fino para tentar ter acesso ao seu polegar, sem colocar tanta força, ao pilar articular das vértebras que você quer tratar. Então, muitas vezes você põe um pouco de flexão, por exemplo, você põe um pouco de inclinação, você põe um pouco de rotação do occipital, para que isso possa apresentar essa articulação para você. Então, durante o nosso tratamento, a gente tem esse ajuste de parâmetro para que você possa ter mais acesso à articulação, à vértebra e conseguir realizar a técnica com mais eficácia. Exatamente. Então é isso, pessoal. Muito Aqui bom. Foram as técnicas da Batalha 2 aí. E a gente espera vocês nos próximos vídeos.
nos próximos vídeos, aliás. E acione o sininho. Nos marque aí nos comentários também. Encaminhe pro pessoal, os colegas, né? Compartilhe esse vídeo que vai nos ajudar bastante. Sim. Tá bom? Até a próxima. Muito Obrigado, um grande obrigado. abraço, que Deus abençoe.